Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Consumidor em Pauta, uma realização da TVE. Nesse espaço você pode enviar as suas dúvidas e seus questionamentos nos temas do direito do consumidor, direito do trabalho, direito imobiliário, direito comercial, direito tributário, direito de família e sucessões ou direito previdenciário. É muito fácil. Você pode enviar para o nosso WhatsApp 51985-946-773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tve.com.br. Hoje vamos tratar do direito de família e sucessões. Estamos recebendo aqui a doutora Carolina Guazelli. Seja bem-vinda, doutora Carolina. Muito obrigada, é um prazer estar aqui, Gil. Vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta, a pessoa optou por não se identificar e ela relata: meu ex-marido nunca procurou o nosso filho, que sempre fica na expectativa de ver o pai. Posso entrar na justiça contra ele por abandono afetivo? Essa é uma excelente pergunta com uma resposta um pouquinho longa, mas vamos lá. Fique à vontade. Sim, é possível entrar com processo de abandono afetivo, mas acho que é importante entender qual é o teu objetivo. A pergunta não diz, né, Gil, se é uma criança ou um adolescente. Não. Mas o que acontece? O abandono afetivo, ele não está no nosso código, nas nossas leis. Ele é uma construção que foi sendo feita pelos tribunais superiores. E aí, a gente tem alguns parâmetros. Entre eles está justamente conseguir mensurar o impacto deste abandono na pessoa. Então, o que acaba acontecendo? No geral, esse abandono acaba sendo melhor quantificado, vamos dizer dessa forma, quando a pessoa já é mais velha. Então, os casos em que nós temos indenizações mais interessantes financeiramente, consideráveis de abandono afetivo, são nos casos dos adultos, que, por exemplo, passaram uma vida toda e têm como demonstrar o impacto da falta, né, dessa figura paterna na sua vida, que não teve o pai na sua formatura, que não teve o pai no seu casamento. Então, se a questão financeira, né, é o que te importa, talvez também, por hora, seja interessante buscar outros meios, como, por exemplo, a aplicação do dever de cuidado, e neste caso específico da falta de dever de cuidado do pai, como algo para aumentar os alimentos, que seriam algo que teria um impacto melhor agora. Então, tem que analisar bem o caso, se já teria todos esses elementos para demonstrar a configuração do abandono afetivo e os impactos disso na vida da pessoa, ou se de repente ainda não é o caso, deixa isso maturar melhor, mas a gente pode ir pela linha de aumentar os alimentos para que, já que tu é a única pessoa que cuida do teu filho, que este cuidado seja de alguma forma, vamos dizer assim, remunerado. Mas uma dúvida que não está na questão da nossa telespectadora que me surgiu agora, doutora Carolina. Posso compensar algo que é emocional com algo material? Ou seja, quando a senhora diz que ela pode procurar, né, uma compensação por questões de alimentos, etc. e tal, isso tem capacidade de compensar? Assim, judicialmente, não estou falando do ponto de vista técnico, judicialmente, a questão afetiva, que na minha leitura é um tema emocional, né? Perfeita colocação, Gil. Não é uma compensação. O que acontece? Quando se faz o cálculo de alimentos, se faz também o cálculo pensando no tempo em que a criança fica sob os cuidados do seu maior cuidador, vamos dizer assim. Tá. Então, a partir do momento em que só uma pessoa cuida, esta outra pessoa que não está prestando os cuidados deveria corresponder financeiramente para, por exemplo, ter babá, para que tivesse tempo integral na escola, esse tipo de coisa. Tá certo. O que não veda e não atrapalha em nada, no futuro, uma indenização por
abandono afetivo, porque como tu perfeitamente colocou, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A única questão que a gente verifica muitas vezes é que as mães que normalmente nos procuram para querer nessa configuração do abandono afetivo, muitas vezes ainda não tem de forma definitiva, por exemplo, um laudo psicológico que determine o quanto isso está impactando na vida dessa criança, desse adolescente. Às vezes essa construção desse abandono ainda não está tão bem feita. E muitas vezes a gente buscando uma outra área que não vai atrapalhar no futuro um eventual reconhecimento de abandono afetivo, mas que vai ajudar, né, através dos alimentos, que essa criança fique melhor sustentada e que esse parental que cuida sozinho também tenha um pouco de descanso, né? Que possa, sei lá, botar a criança numa colônia de férias, ter um auxílio de uma babá ou de alguém em casa, para que não fique tão sobrecarregado. Correto. A próxima pergunta da nossa telespectadora Neuza. Estou morando com o meu filho no apartamento que comprei junto com meu ex-marido, que agora quer me cobrar no aluguel. Ele tem direito de cobrar aluguel, doutora Carolina? Não, ele não tem esse direito. O que acontece, né? Quando a gente constrói algo com alguém, né, a gente tem o que a lei chama de condomínio, que é compartilhar algo. E aí, é claro, né, cada pessoa tem direito a receber os frutos das suas coisas na mesma proporção da sua propriedade, da sua cota. Então, se eu tenho 70% de um imóvel, eu, em tese, tenho direito a receber o equivalente a 70% dos frutos desse bem. Mas, quando a gente fala de ter uma criança ou um adolescente, ou até mesmo um jovem adulto que ainda teria direito a pensionamento na casa comum do casal, aí o que se entende? Que não há um uso exclusivo, porque justamente o filho está utilizando. E essa utilização pelo filho é tida como uma forma de pagamento de alimentos. Né? Os alimentos, eles podem ser prestados em dinheiro, em pecúnia, ou em natura, que é como? De forma direta, seja pagando prestadores de serviço, escola, plano de saúde, ou seja, cedendo o uso de coisas que são necessárias, como, por exemplo, ceder o uso do imóvel. Afinal, assim se garante que o filho vai ter um teto, né? Vai ter onde morar. Perfeito. Antes de colocar a próxima pergunta, eu reforço aqui a você, telespectador e telespectadora, que é muito fácil você assistir o programa de hoje e os programas anteriores aqui do Consumidor em Pauta. Vá no YouTube e assista lá todos os programas anteriores. A facilidade disso, obviamente todos nós sabemos. Hoje em dia, com o novo mundo tecnológico, você está lá no seu celular, está numa espera para um atendimento ou para alguma outra atividade, você pode ir lá conferir, né? Pode parar, voltar depois, enfim, confira o Consumidor em Pauta lá no canal do YouTube da TVE. A próxima pergunta é do nosso telespectador Cássio. Eu e minha esposa estamos em processo de divórcio. Temos um único bem, um apartamento. Como fica a partilha em relação a esse imóvel que é financiado? Bom, Cássio, divórcio, né, é algo sempre desafiador e considerando, né, quando a gente tem dentro do bojo de um divórcio um imóvel financiado, isso o torna um pouquinho mais desafiador. É comum e é corriqueiro porque a maioria dos brasileiros acabam adquirindo seus imóveis através de financiamento. Ou seja, isso é algo que a gente está muito acostumado a trabalhar. Mas qual é o problema, qual é a celeuma, né, que a gente tem com relação a imóveis financiados? É que a legislação, ela diz que tem que dividir, mas não diz como. E aí, Gil, o que acontece? Vai depender da interpretação. Então, se esse imóvel for dividido no Rio Grande do Sul, vai ser dividido de uma forma. Se for em Santa Catarina, de outra forma. Se for no Paraná, de outra forma. Porque a gente não tem exatamente na lei como deve ser feito. Aqui no Rio Grande do Sul, recentemente, a gente teve uma mudança de interpretação. Então, antes, como é que funcionava? A gente via o valor de mercado do imóvel na data da separação fática, fazia retirada do saldo devedor da data da separação fática do financiamento e dividia o que restava.
Agora, a gente teve uma mudança de entendimento em que se está entendendo que o que vai ser partilhado são as parcelas desembolsadas ao longo da relação com atualizações monetárias. Então, se foram pagas 20 prestações, vão ser divididas essas 20 prestações com as devidas atualizações. Também, assim, só fazendo um parêntese, é possível, e inclusive muitas vezes isso é muito positivo, é que se coloque o imóvel à venda, se pague o financiamento e se divida o valor, né, o saldo. O juiz não vai determinar que isso seja feito, mas é algo que é extremamente possível, né, está dentro da legalidade e que pode ser feito em um acordo. Então, esse é um dos benefícios de se fazer um divórcio consensual, amigável. Perfeito. A próxima pergunta da nossa telespectadora Marília. Meu filho não está querendo ficar com o pai no fim de semana. O que faço? Pergunta ela. E diz, tenho medo de ser denunciada por alienação parental. O pai mora em outra cidade e o menino tem que viajar para ficar com o pai. Marília, bom, nós temos que primeiro, né, o ideal seria a gente saber a idade do teu filho. Mas vamos pensar assim, se o teu filho for um adolescente, né, que já tiver uma capacidade maior de conversar contigo e te contar com maior clareza o que está acontecendo, idealmente é bom que tu converse com ele e entenda o porquê dessa resistência. Se ele for uma criança pequena, claro que pode ser conversado, mas a criança pequena é mais complexo de se descobrir de forma tão direta, né, os motivos. Então, a gente sempre indica que se busque o auxílio de um profissional da psicologia para que se entenda os motivos. Por quê? Porque se for um motivo de uma resistência que é comum, que às vezes é decorrente de uma adaptação, até de um conflito de lealdade, né, dos filhos para com algum dos pais, se é uma questão às vezes que só não está afim, está cansado, isso deve ser manejado e incentivado, né, por ti dizer, vai lá com o pai, olha que legal, como é bom que tu tenha um pai participativo, é importante que tu esteja ali, né, e incentive a participação e o contato do filho com o pai. Agora, se através da narrativa do teu filho ou mesmo através, né, de um profissional da psicologia, se entenda que essa resistência vem de coisas que não são saudáveis, que estão acontecendo no lar do pai, é importante que isso seja levado para o Poder Judiciário, né, para que se organize essa convivência. Então, por exemplo, o que às vezes acontece é que a criança fica exposta a situações que não deveria estar na casa do outro pai. E aí a gente tem que levar isso para o Poder Judiciário para que isso seja melhor avaliado e, por exemplo, que o juiz determine uma convivência assistida. Ou seja, que o pai vai conviver com ou dentro do próprio foro ou com assistência de alguma pessoa de confiança para que a gente possa garantir que essa criança ou esse adolescente não esteja em risco. Então, nesses casos, né, é muito importante que se entenda o porquê. A alienação parental, ela é só negar que vá, assim, e não só negar, mas fazer uma imagem ruim de algo que não é ruim, vamos dizer assim. E nesse caso, né, fica bem claro que tu está preocupada, então é importante investigar para que isso não configure uma alienação parental. Consumidor em Pauta vai para um breve intervalo. Já voltamos tratando do direito de família e sucessões com a doutora Carolina Guazelli. Nos aguarde. Estamos de volta com o Consumidor em Pauta, um programa com a realização da TVE. Se você tem dúvidas ou questionamentos na área do direito do consumidor, do direito do trabalho, do direito comercial, do direito previdenciário, do direito imobiliário ou, no caso do programa de hoje, do direito de família e sucessões, é muito fácil. Você envia o seu WhatsApp para 51985946773 ou, se preferir, para o nosso e-mail consumidorempauta@tveinter.com.br.
Estamos tratando hoje aqui do direito do trabalho com a doutora Direito de Família e Sucessões, com a doutora Carolina Guazelli. A próxima pergunta, a pessoa optou por não se identificar. E ele relata o seguinte: estou casado há 6 meses e o casamento não está dando certo. Posso pedir o divórcio mesmo estando casado há pouco tempo? Sim, é possível pedir o divórcio a partir... Basta estar casado para poder se divorciar. Então, não tem um tempo. Se casar em um dia, pode divorciar no outro. Não tem problema algum com relação a isso. Então, a única questão é definir como vai ser feito esse divórcio. Se esse divórcio vai ser feito de modo consensual, em um tabelionato de notas, ou se esse divórcio vai ser feito de forma litigiosa num processo judicial. Mas não tem tempo e também não há necessidade de justificar. Tem muitas pessoas que acham que a gente precisa motivar, né, explicar o porquê do divórcio, ou até mesmo ter um tempo separados para poder se divorciar. Mas isso mudou já faz uns 20 anos, mas como isso acontecia no passado, as pessoas acham que isso ainda existe. Então não te preocupa, é só tu encaminhar o divórcio mesmo. Uma colocação aqui que não está na pergunta do nosso telespectador, mas eu posso pedir anulação? Casei e 6 meses depois eu quero anular, ou anulação é o divórcio? Eu não sei se existe essa diferença, porque talvez em outras situações de direito exista a possibilidade de anular algo que eu decidi, né? No casamento não existe essa... Existe a possibilidade de anulação, mas a anulação é para casos extremamente gravosos em que a gente tem algum vício jurídico, normalmente de consentimento. Então, vamos dizer assim, alguém estava sendo chantageado e quando fez, comprovadamente chantageado, e quando se casou, vamos supor, vou inventar uma, né? Sim. Porque alguém da sua família estava sendo ameaçado, né? Estava sob coação. Aí sim seria uma causa de anulação. Agora, o fato do casamento não estar dando certo, o fato, né, da vida comum ser mais difícil do que se imaginava, é caso de divórcio puro e simples. A diferença da anulação e do divórcio é que a anulação ela faz retornar os efeitos jurídicos. Então, é como se o casamento nunca tivesse existido. Ele é anulado. Agora, o divórcio não. O divórcio ele reconhece que existiu esse casamento. O que precisar ser apurado deste período do casamento vai ser apurado, vai ser partilhado. E aí encerra-se a relação. Inclusive, quem casa e se divorcia fica com o status, né, o estado civil de divorciado. E quem tem o casamento anulado volta a ser solteiro, porque é como se não tivesse nunca existido aquela relação jurídica, né? Correto. Próxima pergunta é da nossa telespectadora Karina. O pai do meu filho não quis registrar a criança que tivemos juntos. Posso pedir pensão alimentícia? Sim, pode pedir a pensão alimentícia, mas precisa primeiramente ser reconhecida essa parentalidade. Como fazer isso? Né? Eu não sei se tu era casada ou tinha união estável com o pai do teu filho, porque dependendo da situação, da relação de vocês, tu consegue fazer esse reconhecimento sem nem a necessidade de concordância da parte dele. Agora, se vocês não têm essa relação organizada documentalmente, vamos dizer dessa forma, é plenamente possível que se ingresse com um procedimento no Poder Judiciário de reconhecimento, né, de paternidade. Vai ser feito um exame de DNA e aí vai ser dado o direito do teu filho de receber alimentos desse pai. Inclusive, a depender da quantidade de provas que tu tenha, né? Eu não sei qual é a situação fática completa, né? Mas se você já tinha um relacionamento anterior, um relacionamento sério e tudo mais, se tu tem provas dessa relação de forma concreta, muitas vezes, antes mesmo do DNA, os juízes já fixam os alimentos de forma provisória. Porque, diante, né, de provas contundentes e de indícios fortes de parentalidade, a criança tem que ser protegida. Então, primeiro são fixados os alimentos,
Aí depois é feito o DNA, confirmado o DNA, aí a gente segue numa questão de definir qual vai ser o quantum dos alimentos, né? Quanto que vai ser pago. Mas é super possível. O exame de DNA é uma definição, uma decisão judiciária. O pai ele vai só realizar o exame de DNA se for uma decisão judicial. Na conversa, assim, eu preciso que você faça o reconhecimento do nosso filho, vai lá e faz o exame de DNA. Não, isso é uma decisão judicial, doutora. É possível fazer de forma extrajudicial, assim, na conversa, mas dentro do processo isso é determinado pelo juiz. Inclusive é indicado o dia e horário para que cada parte compareça, para que se faça as coletas dos materiais, ou vai para o processo o resultado do exame. Então, assim, é plenamente possível que as pessoas conversem e, assim, né, questione. Por que que tu não quer reconhecer? Tu acha que o filho não é teu? Então, eu me disponho a ir lá fazer um exame de DNA e tudo mais. Agora, não sendo possível esse diálogo, o judiciário intervém e faz com que seja feito o exame. Uma coisa interessante, pegando o gancho do teu ótimo questionamento, é que não comparecer ao exame de DNA agendado sem justificativa significa assumir a parentalidade. Tem muitos homens que não sabem disso. Então, fogem do exame de DNA dizendo assim, se eu não fizer o exame de DNA, não tem como saber se é meu filho. Pois, aí que eles se enganam. Não fazendo o exame, né, tendo um exame determinado por um juiz, tu sendo intimado dessa data, desse horário, não comparecendo, a presunção é de que tu é pai. E aí vai ter todos os efeitos de uma parentalidade. Tá certo. Próxima pergunta da nossa telespectadora Eva. Tenho 62 anos e recebo pensão do meu ex-marido. O que recebo por mês não está dando para viver, relata a Eva. E ela pergunta, posso pedir a revisão dessa pensão? Boas notícias, Eva. Sim, pode pedir a revisão dessa pensão. Que tem que ser feito, né? Vai ter que ver de quando, né? Qual foi a data dessa fixação, desse pensionamento e qual era a situação, né, financeira e de gastos desse momento. E provar o que mudou, né, daquele momento da fixação para hoje em dia que tu precisa desse aumento desses alimentos. Então, assim, vamos supor, antes do meu aluguel, antes eu morava com alguém e não pagava aluguel e hoje eu pago aluguel. Meu plano de saúde, antes eu era mais jovem, era mais barato e hoje está muito mais caro. Eu descobri alguma doença nesse meio tempo, faço algum tratamento de saúde. Enfim, coisas da vida, do dia a dia que ensejam no aumento, né, dos nossos gastos do dia a dia. Então, é isso que tu vai ter que demonstrar, o que mudou, né? Para que isso vai passar por um processo judicial, vai ser analisado para poder fazer o aumento proporcional desses alimentos na medida da tua necessidade, assim como, e aqui é uma ponderação importante, da possibilidade de quem paga. Então, o que nós vemos muitas vezes? Que quem está recebendo os alimentos precisa, mas quem está pagando, às vezes, também está numa situação de vulnerabilidade. E a gente vê muito isso no caso de pensionamento entre ex-marido e ex-mulher, em que os dois já são pessoas mais velhas. Então, às vezes, acontece de um estar numa situação debilitada, mas o outro também. E, às vezes, isso enseja que o aumento não seja tão significativo. Então, se tu tiver informações de como está a situação do outro lado, vamos dizer assim, é uma coisa importante também de ser ponderada. A próxima pergunta do telespectador Cristiano, inclusive foi pauta a nível da mídia nacional, porque foi uma decisão recente no Congresso, nos trâmites, que é a nova lei da herança, né, que vai entrar em vigor, ou já entrou, pergunta ele, né? E ele quer saber o que muda realmente com essa nova lei. Então, na realidade, a gente ainda não tem uma finalização completa, né, desses trâmites. O que nós temos são ainda discussões a respeito de alterações. O que nós tivemos de forma efetiva foi uma mudança não na lei da herança, mas numa questão tributária, né? Então, nós tivemos um reconhecimento de que pode se aumentar e que deve ser diferente as questões de alíquotas incidentes nas questões, né, pós-mortem, então, nos inventários.
Até então, o que a gente tinha é que, e segue tendo, na verdade, que cada estado determina como vai ser a legislação do seu, né, do seu estado e das coisas que estão no seu estado. A gente teve algumas alterações dizendo que as alíquotas agora têm que ser progressivas. A gente teve algumas alterações também possibilitando uma certa eleição de estados, então, justamente, sendo bens móveis, poder escolher o estado em que a gente vai fazer o processamento disso. Até então estava sendo vetado e agora, com essa nova mudança, voltou a poder. Então, assim, a gente tem algumas mudanças, mas isso ainda não está 100%, vamos dizer assim. É um pouco cedo para a gente bater o martelo. Agradecemos a doutora Carolina Guazelli pelos esclarecimentos aos nossos telespectadores e telespectadoras e até a próxima edição do Consumidor em Pauta aqui na TVE. Até lá!